I feel like I'm done looking to talk, yeah. It's too much fear, I know you fall away. Opa, Henrique Zé aqui, como é que vocês estão? E, bem, antes de tudo eu já vou avisar, o tema é sensível. Enfim, todo mundo sabe, ou pelo menos quem viu o vídeo do Claudinho, sabe que pode ser a geração mais problemática essa de agora. Não exatamente de agora, mas a próxima. Por exemplo, qual foi a última vez que você viu um filme de 1 hora ou 2 horas na sua casa? Bem, provavelmente que é porque algum tempo, sei lá, meses ou até anos. Mas qual foi o último vídeo de TikTok que você já viu? Aí você fica pensando e vê, faz um dia ou algumas horas. Isso faz algum sentido para a geração ser problemática? Até tem. Por exemplo, agora todo mundo está acostumado a ver vídeos curtos. E sempre que alguém vai ver uma série que tem um episódio de 20, 30, 40 minutos, ou vai clicar ver um filme, não consegue parar de olhar o celular. Sempre olha o celular, depois pausa, depois reclama e depois fica olhando pro celular. E bem, eu fiquei pensando em como fazer isso e eu descobri que pode ocasionar alguns pulsos de ansiedade toda vez que você mexe com o celular, porque você quer ver algo, e isso te faz mal de certa forma, olhar as redes sociais e ver um monte de gente que tenta ter uma vida perfeita. Fazer o roteiro desse vídeo, eu conversei com uma amiga, então meio que eu vou pegar o que tem de base, o dela e o meu. Então fica aí que lá vem história. Bem, a depressão pode ser explicada como um poço sem fundo ou como se fosse um túnel totalmente claro que de repente fica escuro. Bom, a depressão nada mais é do que uma rota de fuga para o seu cérebro que na maioria das vezes não te leva a nada ou até piora a situação. E claro, falando sobre isso, você começa a se sentir culpado de tudo, você começa a sentir que tudo está dando de errado e que o problema é somente você. E o melhor exemplo é como se fosse, pensa no dia chuvoso todo dia. Não tem nada de interessante, te frustra e deixa você meio pra baixo, porque não tem nada pra você fazer além de olhar a chuva. E bem, o que isso tem a ver com a geração escolar? Simples. As pessoas do ambiente escolar não entendem muito bem disso, ou até falam que isso é tudo um drama ou coisa do tipo. Tanto é que pessoas que têm uma depressão ou algo semelhante, tipo as coisas de ansiedade ou problemas psicológicos, não contam uma coisa pra outras, tá ligado? Porque sabe que pode sofrer rejeição ou pode falar que te ajuda, mas de fato não ajuda. E bem, se você acha que eu tô falando algo diferente de seu psicólogo que você faz ou que você não ouviu de qualquer pessoa, tipo de professor, você ouviu isso de professor, siga a onda do seu professor de psicologia. E bem, na escola todo mundo quer fazer amizades e coisas do tipo. Só que é bem difícil quando você vai crescendo. Como criança você até consegue, mas à medida que você vai crescendo no ambiente escolar, as coisas vão ficando mais difíceis, porque as pessoas só querem saber de celular e não ligar para a pessoa. Você fica meio deprimido, mas você consegue visualizar tudo o que está acontecendo e provavelmente pode resultar em um comportamento bem agressivo com outras pessoas, porque simplesmente você se decepciona com elas. Então basicamente você tenta controlar sua raiva com as outras pessoas simplesmente porque ela te zoou. Ou você tá numa roda de amigos e te zoam, até aí tudo bem, mas quando é outra pessoa que te zoa você fica magoado e começa a ficar deprimido. Enfim, muitas outras coisas que eu queria falar e vamos para mais. Segundo alguns relatos de pessoas que passam por esse tipo de coisa de rejeição e coisas do tipo, ou até eles estão deprimidos, eles falam que ninguém entende e são ignorantes. Lembrando que ignorância não necessariamente tem a ver com o jeito que você fala, tipo, com raiva de uma pessoa. Por mais que, ela fale desse jeito. Ignorância, no caso, é simplesmente o fato de você não conhecer algo, pensar sobre isso e meio que ignorar.
Basicamente, isso é ignorância. E meio que não entendem o que você está passando, ou se entendem simplesmente te ignoram. E bom, na escola onde todo mundo tem que aprender a conviver com outras pessoas também, porque podem fazer trabalhos em grupos e coisas do tipo, meio que o convívio social é importante nesse cenário. Porém, o que eu digo para vocês é que tem algumas ocasiões onde, por exemplo, se você é uma pessoa que sabe muito sobre a criação do trabalho, com certeza vão chamar você para fazer. E se você aceitar, sei lá, de qualquer grupo, simplesmente você vai fazer a maior parte do trabalho e simplesmente fica por ali mesmo. E isso te dá um peso na consciência total. E como eu sei disso? Porque eu vivo esse tipo de coisa, então eu sei. Na verdade, não é simplesmente um relato meu, é algo que acontece comigo e eu queria que vocês entendessem o meu ponto. Basicamente, eu tenho muitas crises de ansiedade, inclusive, tanto é que foi falado que eu tenho questões de ansiedade e tal, e isso impede de eu postar vídeos ou de fazer várias outras coisas, e no ambiente escolar eu não sou tão próximo das pessoas e vice-versa também. Então, é isso. E bem, é por isso que eu acho que essa é a pior geração escolar da sociedade e provavelmente é a mais problemática, porque eu vou repetir algo que o Todinho, o vídeo do Todinho da geração sem propósito diz, que a gente nasceu tarde demais para explorar a Terra e cedo demais para explorar o espaço. Então meio que se encaixa nesse tipo de coisa também. E com isso eu posso dizer que eu tô meio infeliz, digamos assim. Então não fiquem chateados ou coisa do tipo. É porque isso me atrapalha, mas todo mundo sabe aqui, tá ligado? Não preciso esconder de ninguém e tal. Talvez um pouco, porque são coisas pessoais também que importam. Mas esse tipo de coisa eu não escondo. E sim, eu tenho esse tipo de problema. E o único conselho que eu posso dar é tipo, se você acha que eu falei alguma baboseira sobre questão de ansiedade, depressão e coisa do tipo, que é diferente de um psicólogo que você tá fazendo, ou diferente de um professor de psicologia, ou algum funcionário desse tipo, só siga o que ele tá falando, tá? Desconsidera tudo que eu falei. É isso, falou e até a próxima.